Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 31. Né? Nós só leremos do versículo 29 ao 31. É aquela passagem bíblica muito conhecida, onde Jesus, né, anda sobre as águas, né, os discípulos já estão no barco, o mar está revolto, daí Jesus vem andando sobre as águas, eles veem Jesus, assustam primeiro, acham que é um fantasma. Daí Jesus diz para eles se acalmarem, que é ele que está se aproximando. Daí Pedro, né, pergunta para ele, né? Então, desculpa, do versículo 28 ao 31. Então, nessa hora, daí Pedro diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, né? Então, daí quando ele vem, né, quando ele fala para que é ele que está vindo, né, daí Pedro diz isso, né? Então, se é tu, né, faça com que eu ande até a água, né, em cima da água até o seu encontro, né? E daí assim, né? Daí acontece isso. E Jesus disse, né? E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, como disse, é uma passagem muito conhecida. A gente leu só do versículo 28 ao 31, que é muito extenso, né? Mas basicamente é isso, né? Jesus vinha vindo sobre as águas, Pedro pede para andar sobre as águas para encontrar com Jesus. Jesus diz para ele ir, né? Daí Pedro anda, né, sobre as águas, dá alguns passos sobre as águas, daí ele sente medo, né, o vento forte, ele sente medo, daí acaba afundando, né? E Jesus, na hora que ele afunda, já estende a mão e o salva. Então, queridos, o que a gente pode tirar, né, de lição aqui, né? Então, primeiramente, né, o que a gente aprende aqui é o nosso foco, né? O nosso foco tem que estar em Jesus, né? Nós temos que estar focado em Jesus, a nossa vida tem que ser focada em Jesus. Então, nossas atitudes, nossos pensamentos, né, nossas intenções têm que ser sempre voltadas a Jesus, né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é Ele, né, que temos que ter como ídolo, é Ele que temos que ter como é nosso, né, temos que ser fã de Jesus, temos que imitar a Jesus e sempre, mas sempre ficar focados em Jesus, né? Então, esse é o primeiro ensinamento. O outro ensinamento, o segundo ensinamento é: se estamos focados em Jesus, se estamos ali, né, os olhos, o coração fixo em Jesus, não há o que a gente não possa fazer, né? Então, até andar sobre as águas, Pedro andou, né? Então, aqui ele deu um exemplo grandioso, né? Se estamos focados em Jesus, podemos tudo, né? Tudo, nada nos detém, né? Então, até andar sobre as águas, Pedro conseguiu, né? Depois, né, ele teve medo, né? Daí é outra lição que a gente aprende, né? Ele teve medo, pouca fé, tirou o foco de Jesus e afundou, né? Então, se a gente não focar em Jesus, se a gente não mantiver esse nosso foco, a vida focada em Jesus, daí a nossa fé se abala
e os problemas daí nos dominam, né? Como aconteceu, né? O problema daí dominou, o problema nesse instante foi maior do que a fé de Pedro, né? Daí ele afundou, né? Então a terceira lição, tirando o foco de Jesus, os problemas nos dominam, né? Daí a outra lição, a outra grande lição, né? Jesus está sempre, né? Está e estará sempre pronto a nos socorrer, né? Assim como ele estendeu a mão a Pedro para salvar Pedro, ele estende a mão para nos salvar também. Então é o quarto grande ensinamento desse pequeno trechinho que a gente leu, né? Aqui na minha Bíblia, eu já estou com a Bíblia convencional e aqui esse trecho chama-se, pela minha Bíblia, Jesus anda por cima do mar, né? Então nós podemos andar por cima do mar também, né? Nós podemos andar por cima dos nossos problemas, atravessar os nossos problemas, se estivermos focados em Jesus, né? Se deixarmos, né, que essa fé se abale, né, se deixarmos que essa fé esfrie, daí os problemas poderão sim ser maiores, né, do que a nossa fé. Infelizmente, daí as coisas podem realmente se complicar. Mas ainda assim, se as coisas se complicarem, se precisarmos, né, se cairmos no sufoco, precisarmos da ajuda de Jesus, orando, clamando, pedindo, ele vai estender as mãos, assim como ele estendeu para Pedro, e irá nos salvar. Tá bom, queridos? Então, que a gente pense bastante, que a gente analise, né, Mateus 22, versículo de 22, se a gente for ler tudo, de 22 a 31, né? Que a gente leia, releia, para que a gente tenha a certeza, né, de que Deus está no controle, né? Jesus, ele tem que ser o foco da nossa vida, dos nossos pensamentos. Se ficarmos, né, sempre focados em Jesus, cada vez mais sermos imitadores de Jesus, cada vez mais conhecer tudo que Jesus fez por nós, os problemas serão insignificantes. Passaremos, como Pedro passou, por cima das águas turbulentas, nós passaremos por cima dos nossos problemas também, porque Jesus estará sempre lá. Jesus sempre estará conosco. Então, que a gente mantenha o foco, que a gente não perca a nossa fé, pelo contrário, que a gente alimente cada vez mais a nossa fé, tendo a certeza de que Jesus estará lá sempre. Tá bom, queridos? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima, hoje segunda-feira, uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita esperança, muita sabedoria também, é claro, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Fica aqui à vontade, deixe o seu recado, meu querido, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós, abençoe nossa vida, abençoe nossa família, abençoe nossas escolhas, em nome de Jesus. Tchau, queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.